esses assuntos que a gente está conversando, eles mexem com o nosso sistema de crenças. Então nós vamos ver o que é o sistema de crenças para você conseguir lidar melhor com as informações que você vai receber, tá bom? Vamos lá. O que é o sistema de crenças? Parece óbvio, e é óbvio, mas a gente nunca parou para refletir sobre isso, tá? O sistema de crenças da mente humana é um componente complexo e fundamental do nosso pensamento e comportamento. Ele é formado por uma série de crenças, valores, suposições e ideias que temos sobre nós mesmos, sobre os outros e o mundo ao nosso redor. Essas crenças moldam nossa percepção, influenciam nossas decisões e orientam nossas ações. Então eu quero que vocês entendam que cada pessoa tem um sistema de crenças completamente diferente um das outras. Muitas informações elas vão cruzar no inconsciente coletivo, como por exemplo, todos nós nos reconhecemos como humanos. Isso é uma crença que está estabelecida para todos, tá? Algumas pessoas aparentam ser mulheres, outras aparentam ser homens. Tudo isso é crença, tá bom? A gente não vai entrar tão profundamente na construção da crença, mas o que exatamente ela representa dentro do nosso campo de percepção. Então, pessoal, a gente está vendo aqui o nosso sistema de crenças. Sem entender o sistema de crenças, fica difícil compreender esses estados da mente, como o universo funciona, justamente por conta do problema das crenças que a gente já tem, tá? Esse é o maior problema da humanidade, é o sistema de crenças. As pessoas só sofrem, só existe sofrimento no universo, e sofrimento psicológico, tá bom? Não estou falando de sofrimento físico. Sofrimento psicológico, bom, tudo bem que o sofrimento físico ele é decorrente do psicológico, mas o sofrimento psicológico ele é decorrente das crenças que as pessoas têm. As pessoas têm uma crença, essa crença ela é equivocada, ela está distorcida da realidade, então ela sofre por conta disso. Então tudo que vocês podem imaginar no universo, nesse planeta aqui, a guerra lá que está rolando em Israel, a guerra da Rússia, os conflitos no nosso país, na nossa cidade, dentro da nossa casa, tudo tipo de sofrimento e conflito tem a ver com o sistema de crenças que essas pessoas estão envolvidas, tá bom? Se as pessoas não ajustar o seu sistema de crenças e não entender o que isso significa, elas vão continuar criando e criando sofrimento, isso que gera o sistema kármico, isso que transforma essas pessoas em seres de sofrimento muito grande, que é basicamente 99,99999% da população que habita esse planeta, tá bom? Então essas crenças que nós temos moldam a nossa percepção, elas influenciam nossas decisões e orientam as nossas ações. Então, se eu sou cristão, eu vou agir de acordo com as regras e os dogmas do cristianismo. Se eu sou muçulmano, eu vou seguir daquela forma. Se eu sou isso, eu vou seguir daquela forma isso. Se eu sou aquilo, daquela forma aquilo. E você pode imaginar que se aqui tem nesse planeta 8 bilhões de pessoas, as 8 bilhões de pessoas têm um pensamento, um sistema de crenças completamente diferente um das outras. Por quê? Porque esse sistema de crenças ele é criado pela própria mente do indivíduo, seja nessa ou em qualquer outro tipo de vida, tá? Se você não acredita em reencarnação, só nessa vida, desde quando ele é criança, esse sistema de crença é formado geralmente do 0 até os 7 anos, tá? E depois dos 7 até a fase adulta, até a pessoa morrer, ela só fica confirmando e reforçando as crenças que ela já criou, tá? Dificilmente as pessoas mudam de crenças durante a vida, geralmente as pessoas elas continuam com as mesmas crenças, elas mudam pequenas crenças, mas as mais enraizadas, como religião, geralmente elas mantêm cultura, elas mantêm a mesma, tá? Formação das crenças, como acontece a formação das nossas crenças? A formação das crenças começa desde o nascimento, à medida que interagimos com o ambiente e adquirimos informações sobre o mundo. As primeiras crenças são aprendidas através da observação e imitação dos pais, familiares e pessoas próximas. Ao longo da vida, as experiências pessoais, a educação formal, os valores culturais e as influências sociais contribuem para a formação e a modificação das crenças. O que acontece aqui? Quando você é criança, a sua tendência, qual que é a forma de aprendizado? Porque a criança ela não entende cognitivamente a linguagem, ela ainda não fala, ela vai aprender a falar. Como que ela aprende? Por imitação, tá? Então, se os pais têm um comportamento, ela vai imitar o comportamento dos pais. E quase todos nós conseguem perceber
de alguma forma nós imitamos os nossos pais, né? Todo mundo de algum momento fala assim, nossa, cara, eu estou fazendo igual meu pai, igual minha mãe, é a mesma coisa. Por quê? Porque você só está repetindo o padrão. De praxe, a grande maioria das pessoas segue esse rebanho de inconsciente coletivo, só repetindo o padrão. E por isso que elas continuam dentro do sistema de sofrimento. E elas não conseguem sair. A grande maioria não sai. Ela vai ficar, entra a vida, sai vida, ela vai ficar ali dentro. Tá? E isso é formado pelo quê? Pelos grandes meios de comunicação. Primeiro, os pais em casa, familiares, pais e familiares. Na escolinha, criança que é um absurdo, nós somos obrigados a estudar numa escola desde crianças também, é um absurdo, né? Mas é verdade. Essas crianças são moldadas, são programadas dentro das escolas com as ideologias, com as crenças daquela escola, que geralmente segue um modelo nacional, tá? Essas crenças, e geralmente, pessoal, as crenças da escola são basicamente as mesmas crenças dos pais, tá? A gente está falando aqui de um sistema unificado de crenças que torna as pessoas imbecilizadas, idiotizadas, dentro de um mecanismo completamente autodestruidor da mente. Elas não são capazes de pensar sozinhas, elas não têm senso crítico, elas só vão repetindo, igual papagaio, repetindo o que as pessoas falam. Elas não pensam por si só, tá? E eu tô falando nós adultos aqui, tá bom? Bom, depois dessa formação a gente tem os meios de comunicação que confirmam esse sistema de crenças, que é televisão, rádio, internet. Tudo que for meio de comunicação segue os mesmos padrões, tá bom? O sistema, ele é quase que invisível. A grande maioria das pessoas não faz ideia que existe um sistema de condicionamento. E não se trata aqui de um posicionamento teórico de conspiração. É só analisar e verificar que você mesmo vai conseguir perceber que existe uma forma de criar um pensamento único, uma crença única mundial, onde as pessoas se mantêm completamente distraídas da realidade e pouco entendem sobre as forças desse universo. E tem mais, esqueci de falar, tem as religiões, tá certo? Eu sei que aqui vai começar também tocar em crenças de vocês, porque a religião é uma crença muito forte, mas todas, sem exceção, todas as religiões são castradoras de pensamento, são castradoras de inteligência e elas mantêm as pessoas presas dentro de um sistema destruidor. Em algum momento essas pessoas vão ter que sair dessas religiões, tá bom? Se elas quiserem se emancipar dessa roda de samsara, desse lugar de sofrimento, tá bom? Vamos lá. As crenças podem ser tanto conscientes quanto inconscientes. Algumas são facilmente acessíveis à nossa consciência, enquanto outras podem estar mais profundamente arraigadas em nosso subconsciente. As crenças podem ser específicas, relacionadas a uma área particular da vida ou gerais, aplicáveis a várias situações. Elas podem variar em termos de intensidade, ou seja, algumas são fortemente mantidas e resistentes a mudanças, enquanto outras são mais flexíveis e abertas a novas informações. Eu costumo dar o exemplo do Papai Noel. Quase todos nós, aqui do nosso contexto, né, do Brasil, somos ensinados a acreditar no Papai Noel quando a gente é criança. E eu sempre pergunto para as pessoas, quando eu falo sobre isso, qual foi o sentimento que você teve quando você descobriu que o Papai Noel não existia? Você consegue lembrar agora? Na maior parte das vezes, se você acreditava de verdade, eu acreditava em Papai Noel, e quando eu descobri que era mentira, eu senti muita raiva dentro de mim, porque a sensação que eu tive é que me enganaram, e de fato foi isso que aconteceu. O Papai Noel não existe, é um conto de fadas, é uma alegoria que é contada para as crianças, igual o Coelhinho da Páscoa, entre outras coisas que dentro desse inconsciente coletivo a gente fica recriando na mente das crianças, tá? Destruindo a sua capacidade de pensar por si mesmos. Então, o que acontece com esse exemplo do Papai Noel? Ele é exatamente igual para todas as crenças outras que a gente tem, tá bom? Você vai falar assim, Bruno, para todas as crenças? Sim, para todas as crenças. A forma como nós vemos o mundo e percebemos o mundo é equivocada. O mundo não acontece pela forma que nos ensinaram, tá bom? Por quê?
o mundo que nos ensinaram, ele está baseado num fundamento básico, que é a lei de Newton. A lei da física de Newton, ela é baseada nesse mundo material, mas o universo não é baseado no mundo material. Isso aqui é um pequeno conhecimento, 0,000000001% do conhecimento universal. As leis que regem esse universo, elas são metafísicas. Essas leis, elas são limitadas a esse lugar da existência. Porém, há algo a mais do que esse quadrante das leis de Newton, tá bom? O que a gente quer dizer com isso? Paradigma básico. As leis de Newton provam o mundo material. A maior parte das religiões, embora elas tratam de coisas filosóficas e subjetivas, elas são materialistas. E pasmem, o cristianismo é materialista, tá bom? E aqui eu falo uma coisa para vocês, vocês não devem acreditar 100% nas coisas que eu falo para vocês, porque a minha percepção, e ela pode não ser a realidade absoluta. Então, quando vocês entrarem em contato com o que eu falo, questione a si mesmo sobre o que eu falei. Se você tem interesse, investigue isso que eu falei, procure saber mais, tá bom? O meu papel aqui é ajudar vocês a criar um pensamento crítico e sair dessa zona sufocante que é o sistema de pensamentos, como é que a gente pode dizer, comum, né? Pensamento comum da sociedade, tá? Bom, então essas crenças, elas podem ser das diversas formas, podem ser pequenas, grandes, as mais fortes são mais enraizadas, são as mais difíceis de mudar, tá? Crenças de religião, crenças de conceitos sobre a vida, sobre o que os pais ensinaram quando você era criança, são mais difíceis. Essas crenças criam resistências para novos entendimentos e isso limita a sua experiência nesse planeta e o desenvolvimento da sua consciência. Quais são as funções das crenças? As crenças desempenham um papel crucial na interpretação da realidade, ok? Elas atuam como filtros através dos quais percebemos e compreendemos o mundo. Por exemplo, duas pessoas com diferentes crenças políticas podem interpretar um mesmo evento de maneiras opostas. As pessoas olham para a mesma cena, para a mesma situação e por conta desse mapa mental que elas têm, chamado crenças, cada uma emite uma oposição diferente. O que a gente está fazendo aqui é criar uma análise sobre como a realidade é constituída na nossa mente. Não estou falando que isso é bom ou ruim. Quanto às crenças, quem vai julgar se as crenças são boas ou ruins é você, tá bom? É o seu critério interior que vai julgar se essa crença é boa ou outra. Esse trabalho que a gente está fazendo, ele serve para você aprender a discernir quais crenças você quer alimentar dentro de você de verdade ou quais você não quer, porque até agora, talvez se você nunca fez um estudo como esse, você só está repetindo padrões que te ensinaram. Você não tem a liberdade ainda de acreditar no que você quer. Assim, bom, você já viu, a maior parte das pessoas torce para um time de futebol porque quando era criança elas viram alguém torcendo, não é verdade? Né? Talvez você seja corintiano, palmeirense, sei lá, torce para o Flamengo porque tinha um tio, tinha um pai, tinha uma mãe, alguém próximo, não é verdade? Né? Uma criança dificilmente ela vai torcer para algum time sozinha, ela vai se inspirar em alguém, tá? O que eu quero dizer é que não é ruim uma criança se inspirar para alguém, mas hoje, na fase adulta, você é emancipado dessa decisão de escolher as suas crenças, você é independente, você queria mesmo torcer para esse time? Pô, às vezes você pensar mesmo e falar assim, pô, nem gosto tanto, torço só por causa dos outros. Então talvez, né, tá na hora de mudar um pouquinho as crenças. As crenças também fornecem um senso de identidade e pertencimento. Elas moldam nossa visão de nós mesmos e dos grupos aos quais pertencemos, como uma religião, cultura, comunidade ou equipe esportiva. Tá? Esses pensamentos coletivos que, na minha opinião, é o grande problema da humanidade. Tá bom? Porque o pensamento coletivo impossibilita uma pessoa de pensar por si mesma. Ela acredita que tem um pensamento independente, mas na verdade não tem. Ela só está repetindo um padrão e geralmente esse padrão ele foi criado por alguém e você só está repetindo isso aí. Tá? Além disso, as crenças influenciam nossas emoções e motivações. Crenças positivas podem fortalecer a autoconfiança e a resiliência, enquanto crenças negativas podem levar a sentimentos de inadequação ou ansiedade.
Então vamos aqui dar alguns exemplos. Uma pessoa que está depressiva é porque ela tem crenças depressivas. Uma pessoa que tem ansiedade é porque ela tem crenças de ansiedade. É básico assim, é matemático o negócio, pessoal. Dá para entender? 1 mais 1 é igual a 2, tá bom? Então, por exemplo, uma pessoa está com um resfriado, as crenças dela dão conta de que ela fica doente dessa forma ou da outra. Aí você vai falar assim, não, mas é muita coisa para a gente estar consciente. Sim, de fato é muita coisa. Passar por esse processo de buscar a autoconsciência é um processo complexo e leva muito tempo. Só que não tem outro caminho. De fato, não existe outro caminho. O único caminho da evolução dessa consciência é se tornar consciente. É um trabalho que é demorado, que é árduo, tem que ter paciência, um dia de cada vez. Ninguém vai se iluminar amanhã. É um passo de cada vez. E do lugar que nós estamos aqui, já devemos achar muito bom, porque o número de pessoas que estão inconscientes para esse assunto que a gente está abordando aqui é incrivelmente impressionante. É a maior parte das pessoas, tá bom? As pessoas só estão preocupadas em uma única coisa. Primeiro degrau da escala de Maslow, sobrevivência. Trabalhar, cuidar da família, dormir e trabalhar, só isso. As pessoas não têm tempo para pensar sobre o que nós estamos pensando aqui, tá certo? Vamos lá. Estrutura hierárquica. O sistema de crenças é frequentemente organizado em uma estrutura hierárquica. Existem crenças centrais que são fundamentais para a nossa identidade e visão de mundo, e crenças periféricas que estão mais relacionadas a aspectos específicos da vida. Crenças centrais são mais resistentes a mudanças e geralmente exigem um alto nível de evidências ou experiências contraditórias para serem alteradas. Crenças periféricas podem ser mais facilmente modificadas, pois estão sujeitas à revisão com base em novas informações ou perspectivas. Pessoal, alguém tem alguma dúvida até agora? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá dando para acompanhar o raciocínio? A relação com a realidade. Embora as crenças... Aqui é muito importante, prestem atenção nisso aqui. Embora as crenças sejam baseadas em nossa interpretação subjetiva da realidade, elas nem sempre correspondem aos fatos objetivos. Podemos manter crenças falsas ou distorcidas devido a vieses cognitivos, falta de informações precisas e influências sociais. No entanto, muitas vezes buscamos consistência entre nossas crenças e a realidade. Quando encontramos informações que contradizem nossas crenças centrais, podemos experimentar dissonância cognitiva, um estado de tensão que nos motiva a revisar nossas crenças ou buscar justificativas para mantê-las. O que eu quero dizer quando eu digo aqui para vocês que nem sempre as nossas crenças elas estão baseadas aos fatos objetivos. Quantas vezes você imaginou algo na sua mente e quando você de fato se deparou com a realidade, aquilo não batia, ou seja, você se frustrou, porque a realidade demonstrou-se diferente daquilo que você tinha imaginado. Muitas vezes, não é verdade? E se a gente for um pouquinho mais honesto, a gente vai perceber que praticamente a grande parte dos nossos pensamentos e crenças não são reais. Se você fizer uma análise dos seus pensamentos e crenças em relação à realidade dos fatos, você vai perceber que a grande parte dos seus pensamentos não condizem com a realidade. A grande maioria das pessoas, elas sempre estão em conflito e brigando por coisas completamente distintas. Porque uma pessoa pensou uma coisa na mente dela e a outra pensou outra. E elas começam a brigar porque cada uma está pensando de um lugar diferente. Pode perceber uma coisa. Em todos os conflitos, as pessoas estão sempre observando de lugares diferentes. Elas nunca vão entrar num acordo. É muito raro alguém entrar num acordo, a menos que ela desista da percepção dela para absorver a percepção do outro. É muito fácil de perceber isso nos nossos relacionamentos. Você consegue perceber nos seus relacionamentos pessoais, principalmente com o cônjuge? Quantas vezes você briga com o seu cônjuge porque você pensa uma coisa e ela faz outra? Ela não fez aquilo que você esperou? E pasmem mais uma coisa, para você ficar surpreso. As pessoas, quando elas se relacionam, elas não se relacionam entre si. Elas se relacionam com a imagem que elas criam do outro. Isso é muito louco.
Por isso que as pessoas brigam o tempo todo. Eu tô tendo um relacionamento com alguém, eu crio uma imagem dessa pessoa, de como eu gostaria que essa pessoa fosse. Aí já era. É o cenário perfeito para as brigas, conflitos, decepções, frustrações. As pessoas se frustram porque elas criam na sua própria mente uma história que não tem nada a ver com a realidade. Primeiro, ela não conhece o outro 100%, só que ela espera do outro coisas que o outro não pode fazer. Eu tenho certeza que muitos estejam conseguindo entender isso que eu estou falando, porque no relacionamento é mais fácil. Quantas vezes você brigou com o seu cônjuge, com aquela pessoa que você gosta, pensando que ela fosse fazer uma coisa, ela fez outra? Porque as pessoas pensam de lugares diferentes, tá? Então, a nossa comunicação, embora seja perto de outros seres aqui, os animais não se comunicam verbalmente, pela linguagem verbal, mas ainda a nossa comunicação é muito ruim. Nós nos comunicamos muito mal entre a gente. A gente não sabe expressar os nossos sentimentos, a gente não sabe expressar as nossas ideias. Pior do que isso, ainda que fosse uma pessoa que saiba muito bem expressar suas ideias, o outro não consegue compreender porque ele está muito dentro do seu próprio ego e do seu mapa interno. Ele não se abre para compreender que o outro tem outro mapa. Quando alguém fala assim, você conhece a cor verde? Ele tem uma referência de verde na mente dele. Talvez você veja um verde diferente. Você consegue? Eu falo. Tá. Então, quando uma pessoa fala assim, você conhece a cor verde? O outro fala assim, conheço. Só que você não sabe que tom de verde que essa pessoa conhece. O mundo, a realidade concreta, que é o mundo concreto aqui, que a gente chama de real. Tá. Esse mundo real, ele é subjetivo. Por mais objetivo que ele seja, a interpretação desse mundo real é subjetiva. Mudança de crenças. A mudança de crenças pode ocorrer através da exposição a novas informações, experiências pessoais significativas, argumentação persuasiva, influências sociais ou processo de reflexão e autorreflexão, que é exatamente o que a gente faz aqui. É um processo filosófico, tá bom? E eu chamo isso aqui de filosofia existencial, que não tem nada a ver com o paradigma de filosofia comum desse mundo, porque é o mesmo padrão de pensamento. A gente está falando aqui de um padrão filosófico de observar a realidade completamente diferente, e na leitura desse livro que a gente está lendo aqui, que a gente vai entrar daqui a pouco, vocês vão perceber essas mudanças, tá bom? No entanto, a mudança de crenças profundamente arraigadas pode ser desafiadora, pois muitas vezes requer enfrentar conflitos emocionais, questionar a própria identidade e enfrentar a incerteza. Bom? Márcia levantou a mão. Márcia, pode falar. Pessoal, seguinte, não... tudo bem, o Leandro está vendo aqui vocês levantarem a mão, mas pode me interromper no meio da minha fala, não tem problema, tá? Então, na verdade, eu só tirei a mãozinha levantada, porque eu falei, fechei o meu áudio e ela continuou levantada. Tá bom. Então vamos lá, para destacar aqui, é importante destacar que o sistema de crenças de cada indivíduo é único e complexo, influenciado por uma combinação de fatores pessoais, culturais e sociais. As crenças podem ser poderosas forças motivadoras, mas também podem limitar nossa compreensão e experiência do mundo. Portanto, é valioso buscar constantemente examinar e questionar as nossas crenças, estar abertos a novas perspectivas e buscar um equilíbrio entre a flexibilidade e a consistência em nosso sistema de crenças. A evolução do ser espiritual. Essa aula aqui nós vamos retomar um pouquinho da aula passada e vamos dar continuidade, tá? Capítulo 1, reencarnação. Então o que a gente já viu? Nós somos seres imortais, mas o espírito retorna ao mundo físico para evoluir sua consciência, para crescer e aprimorar-se. São muitas as lições pelas quais passamos no mundo material. Algumas são mais fáceis, outras desafiadoras. Tudo depende do sistema kármico de cada pessoa, de cada consciência, tá bom? Aqui eu coloco consciência como indivíduo. Cada consciência é uma pessoa e de suas escolhas do passado. Somos libertos do sistema reencarnatório quando eliminamos o mal e a ignorância do nosso sistema de crenças, ou seja, da nossa consciência, tá?
Então, pessoal, veja bem, tudo no universo é formado por crenças. Tá? Seja crença A, B, Z, é infinito as formas de crenças que existem. Por isso que é essa confusão generalizada. Porém, dentro desse estágio de consciência que nós estamos, dentro desse lugar da existência chamada planeta Terra para nós aqui, porque lá tem outro nome, mas o nosso sistema de crenças, ele pode ser modificado de acordo com o grau de consciência, tá bom? Seres de alta consciência não têm as mesmas percepções do universo que nós. A nossa percepção, ela é limitada, tá bom? E a gente só consegue... Pode falar. Esse mal, eliminamos o mal. Nesse campo, você vai entrar num campo dual, né? Então, como que você vai eliminar o mal, né? Certo. No caso. Boa pergunta, Raquel. Mas a Raquel falou sobre o mundo dual. Para a 99,9% das pessoas, o mundo ele é dual, tá? Todos nós vivemos no dualismo aqui. Existe uma outra corrente. Ia entrar no campo do autor, que seria uma pergunta essa minha, porque poderia ser eliminando o mal de uma forma, num padrão vibratório, não? Tá, eu vou colocar para você o que eu quis dizer quando eu coloquei o mal aqui. Tá. Quando eliminarmos o mal, é a forma como nós agimos no mundo, tá? É o nosso grau de ignorância. O que é o grau de ignorância? Tudo que cria sofrimento. Criou sofrimento é mal, é ruim. A alma, o espírito, ele se alimenta de coisas boas e benéficas. Da mesma forma que esse corpo se alimenta de coisas boas e naturais e saudáveis, alimentar esse corpo com coisas ruins vai gerar mal. E mal gera karma. Coisas boas, aí você vai perguntar assim, tá bom, mas é subjetivo, o que é bom para um é ruim para outro. Sim, até certo ponto, mas existem algumas leis naturais que vai indicar que existe algo bom. Para todos nós aqui, eu acredito, tenho certeza de que matar é errado, é algo mal, é algo ruim. Para um ser de baixa vibração, que existem muitos nesse planeta, talvez não seja tão ruim assim, porque as pessoas continuam fazendo. Então depende do grau de consciência, mas dentro de cada um de nós temos uma intuição que sabe o que é mal e o que é bom, tá bom? Ok. Vamos lá. Oportunidades iguais. Segundo o autor, o Carlos Falcão de Matos, não é segundo ele, segundo o que ele estudou e que é uma corrente filosófica esse pensamento, tá? Para esse escopo de conhecimento que a gente está estudando, todas as pessoas têm oportunidades iguais de crescimento espiritual. Não significa situações kármicas. A forma como cada um vive no planeta é completamente diferente. De fato, uns vivem melhor, outros pior, e tem a ver com o seu sistema kármico. Mas as condições de evolução espiritual são iguais. Por quê? Porque a forma como uma pessoa vive, a condição está ligada ao karma dela. Então ela só pode evoluir a partir daquela experiência, tá bom? Não existe, como diz o nosso amigo Hélio Couto, não existe acaso no universo. Tudo no universo é consciência. Das duas, uma. Ou você está consciente ou inconsciente. Se você está sofrendo e não sabe por quê, é porque existe um padrão inconsciente e ele precisa ser visto de alguma maneira, tá bom? Então, não importa as circunstâncias e condições pelas quais nos encontramos no mundo físico, todos têm a capacidade de crescer e evoluir. Ninguém está impedido disso. O nosso maior livre-arbítrio que nós recebemos é o direito de evolução, e essa evolução é inerente a cada ser. A única coisa que impede, de fato, não é algo que vem do divino, mas algo que está em nós, que é a nossa própria ignorância. Nos mantermos ignorantes sobre o conhecimento universal impede o nosso crescimento e faz com que a gente fique aí patinando e não saindo do lugar. Olha o que acontece, o ser humano ele tem uma capacidade incrível de fazer mudanças somente quando ele está em sofrimento profundo. Não precisaria ser assim, mas o fato de ser um ser ignorante da sua realidade interior faz com que ele fique o tempo todo chegando sempre no fundo do poço para mudar alguma coisa. Não seria necessário, porque o conhecimento está aqui agora, sempre está aqui. Tá?
Cada pessoa está inserida no contexto no qual precisa desenvolver seu próprio crescimento. Então é por isso que a gente não deve olhar para a vida dos outros, não deve fazer comparações. Cada pessoa tem um lugar de crescimento. Existe um crescimento pessoal, existe um crescimento familiar, existe um crescimento coletivo de cidade, de estado, de país, do lugar que você se encontra. Aquelas pessoas que estão lutando lá na guerra, seja na Rússia, na Ucrânia, ou seja no Hamas, lá em Israel, não importa onde, ou se tiver outras guerras, primeiro aquilo tem a ver com aquelas pessoas e depois tem um consentimento coletivo. A forma como nós olhamos para ele contribui ou não com a guerra, tá bom? Então, a forma como nós alimentamos o sistema energético vai interferir na guerra. Se tem pessoas aqui do Brasil, que é bem longe, né, lá da faixa de Gaza, é bem longe, mas se tem pessoas aqui no Brasil torcendo para um ou para outro, né, crucificando os israelitas e enaltecendo o Hamas, ou ao contrário, enaltecendo o Hamas e crucificando os israelitas, sei lá, tá errado. A gente tem que enviar amor para essas pessoas para eliminar o sofrimento. Torcer contra ou a favor é tomar partido e criar um campo de resistência para essas pessoas. Então eles continuam em guerra. Muitos de vocês já entraram em contato com uma prática terapêutica que se chama Ho'oponopono. O que é o Ho'oponopono? O Ho'oponopono é apagar da sua consciência os pontos que criam sofrimento, ou as crenças que criam sofrimento. Não é outra coisa. Não é você ficar repetindo 4 frases, sinto muito, me perdoe, obrigado, eu te amo. Repetir essas 4 frases não serve para nada. Você tem que criar consciência dos seus sofrimentos, daquilo que você alimenta com pensamento e sentimento, para parar a frequência de sofrimento que chega até você. E saindo de você e indo para o mundo. As pessoas olham lá para o Hamas e tem pena, olham para a guerra e ficam com pena. Ter pena das pessoas só gera mais sofrimento. Você precisa ter compaixão. É uma outra virtude. Compaixão é olhar com amor aquelas pessoas e não com pena. Tá bom? É complexo, o assunto é complexo e eu sei que gera muitas polêmicas, né? Mas se a gente quer crescer, a gente vai precisar encarar com certa sabedoria e maturidade alguns assuntos, tá bom? Cada pessoa está inserida no contexto no qual precisa desenvolver seu próprio crescimento. O que vivemos hoje é uma consequência perfeita das escolhas e ações que fizemos no passado. Então é simples assim. Se a sua vida hoje ela acontece de uma forma que você não está gostando, você precisa rever os seus pensamentos e crenças e seus comportamentos, você precisa mudar isso. Você só consegue resultados diferentes fazendo, pensando e sentindo de forma diferente. Não tem outro jeito. Não existe milagre. O que a gente chama de milagre nesse mundo é aquilo que a gente não sabe explicar e que a gente não sabe o porquê que aquilo aconteceu. Mas tudo no universo tem consciência e tem um paradeiro. Tudo tem endereço aqui. Parece que é o acaso, mas não é o acaso. O que vivemos hoje é uma consequência perfeita das escolhas e ações que fizemos no passado, ou seja, é no momento presente que erradicamos os karmas para uma vida mais agradável e harmoniosa no futuro. A gente ainda não entrou em karmas, mas karmas aqui para nós nesse momento é a ação das nossas ações. Ou melhor, é a reação das nossas ações, tá bom? Nós temos ações no mundo, seja em pensamentos, sentimentos ou ações de fato, e isso gera um campo magnético que está o tempo todo ressoando no universo. Essa ressonância vai entrar em confronto com com seus semelhantes, tá bom? Pensou e sentiu tristeza, vai atrair tristeza. Pensou em sentir guerra, vai atrair guerra. Pensou em sentir conflito, vai atrair conflito. Pensou em sentir amor, vai atrair amor. É simples assim. Por que é difícil? Porque a gente aprendeu no sistema comum de pensamento a pensar de forma negativa, sempre para o mal. Planejamento reencarnatório, pessoal. Um espírito encarna por força de seus atos passados. Esse sistema é interrompido quando não há mais matéria kármica devedora, ou seja, a pessoa rompeu com esse sistema kármico. A maioria das reencarnações é planejada por um órgão. Agora vocês vão ficar endoidecidos. Ou já sabiam disso, né? Pode ser que vocês já sabiam.
a maioria das reencarnações é planejada por um órgão de espíritos de elevada hierarquia espiritual, juntamente com o espírito reencarnante. Alguns processos são realizados em forma de negociação amigável, mas outros são feitos de modo diferente dependendo do grau de consciência do espírito. Por exemplo, espíritos missionários de consciência superior podem reencarnar no mundo físico de maneira voluntária. E espíritos rebeldes e de baixa consciência são reencarnados de forma compulsória. Ok? Eu acredito que nós, minha crença, acredito que nós aqui estamos reunidos dentro de um sistema mediano, onde nós já conseguimos acompanhar esse processo junto com o órgão reencarnatório e escolher. Nós escolhemos de fato a maneira como nós queremos vir, o que nós queremos e precisamos aprender, tá bom? Talvez nem tudo, talvez umas coisas sim, outras coisas não, acho que ainda está meio dividido, tá? Todas as provas a que o novo ser irá se sujeitar ao reencarnar, como tipo de família, meio social, corpo, acidentes, doenças, são necessárias para que o espírito evolua em seu sistema kármico. Como a maioria das pessoas que vão reencarnar acompanham o processo junto ao conselho kármico, essas pessoas não podem então se queixar de suas vidas e sim procurar evoluir e crescer. O que mais a gente vê são as pessoas o tempo todo reclamando das suas vidas, reclamando da sua estrutura, que não tem isso, que não tem aquilo, que mora não sei aonde, sendo que elas mesmas escolheram isso. E muitos de vocês podem estar se perguntando, mas eu não lembro de ter sentado em nenhuma mesa com nenhum espírito evoluído para falar sobre o meu sistema kármico. Existe dentro desse conhecimento uma informação de que, de fato, quando nós encarnamos no mundo físico, existe um rompimento de memória onde nós nos esquecemos temporariamente das nossas vidas passadas e desse outro conjunto de informações que está dentro do nosso inconsciente. Por quê? Se a gente soubesse, se a gente tivesse acesso de todos os nossos karmas, a gente não conseguiria evoluir de forma consciente, tá bom? Nós nos sabotaríamos, ia ser a maior confusão aqui, tá? Você imagina que as pessoas com quem você convive hoje, pais, mães, familiares, parentes, amigos, pessoas próximas, fossem grandes rivais seus em outras vidas. Seria um problema, né? Então, por não saber, a gente tem uma nova chance de criar um novo karma positivo em relação à nossa vida e aos demais. Até porque, de fato, isso não importa muito. O que importa é o que nós fazemos hoje com a nossa vida e como a gente vive aqui. Não importa se fomos isso ou se fomos aquilo na vida passada, mas tem como saber também. É aqui que se aprende. O aprendizado espiritual é realizado essencialmente no mundo físico. Essencialmente, por quê? Porque no mundo astral, a gente também tem ensinamento. Do mesmo jeito que a gente está reunido aqui estudando um texto, lá eles estudam também. Lá você estuda, você lê livro, você trabalha. Ou aqui também pode ter pessoas. E ao contrário, tem pessoas aqui também se nutrindo dessas informações, tá? Assim que formam os núcleos e centros de luz. Aqui é uma passagem temporária, onde cada espírito encarnado deve buscar evoluir sua consciência a fim de erradicar sua ignorância, o causador de todo sofrimento e karma. Aqui é uma passagem temporária onde cada espírito encarnado deve buscar evoluir sua consciência a fim de erradicar sua ignorância, porque é essa ignorância que faz com que a gente sofra em todos os níveis. Seja no trabalho, seja em casa, seja com família, seja consigo mesmo, qualquer tipo de sofrimento que você tenha, tem a ver com um aspecto ignorante do não conhecimento sobre a espiritualidade e sobre a realidade como ela é, tá? Vamos lá, ressurreição e reencarnação, quais são as diferenças? A ressurreição do corpo físico à luz do raciocínio científico e do senso comum é impossível. Esse é um aspecto de fé das pessoas. Reencarnação é o espírito retornar ao mundo físico com um corpo diferente. Também é um aspecto de fé das pessoas. Já a ressurreição seria retornar com o mesmo corpo ou este glorificado. Então, qual que é a principal diferença entre ressurreição e reencarnação? É que na ressurreição o mesmo corpo retorna ao mundo físico.
ok? Ou ainda, na ressurreição, esse mesmo corpo, vamos supor que esse mesmo corpo é mutilado, ele retorna glorificado, tá? E a reencarnação é o retorno ao mundo físico do espírito em corpos diferentes, tá? Então, são essas as diferenças. Vamos ver um pouquinho aqui sobre história. A reencarnação na igreja primitiva, a igreja cristã primitiva. Segundo alguns estudiosos, a igreja primitiva, movimento cristão após a ressurreição de Jesus, acreditava em reencarnação, tá? No ano de 325 depois de Cristo, Constantino, imperador romano, excluiu das escrituras tudo o que tinha relação com a reencarnação. Orígenes de Alexandria, de 185 a 253 depois de Cristo, ele foi teólogo e filósofo cristão, defendia que cada alma vem a esse mundo fortalecida pelas vitórias ou fraquezas de sua vida anterior, na verdade, eu escrevi errado, tá bom? É anterior. Então, já se acreditava, principalmente os gnósticos, eles acreditam na reencarnação. Católicos e protestantes não acreditam, porque isso foi modificado já no primeiro concílio. Esse concílio aqui de Constantino, imperador romano, ele já tira das escrituras tudo que tinha relação com reencarnação. Porém, ainda escapou algumas coisas que a gente vai ver daqui a pouco. O Orígenes de Alexandria complementa: as almas são destinadas para o lugar, a região ou a condição de acordo com as virtudes ou erros que cometeram antes da vida atual. Significa que, para quem acredita na reencarnação, para onde nós vamos, o lugar, o tipo de lugar, região e condição depende estritamente de como a nossa vida foi anteriormente, tá bom? E quando nós saímos do mundo terreno material, a nossa alma vai para o astral, nós somos levados para os ambientes que condizem com a nossa vibração, pensamento, sentimento e emoções, tá bom? Se somos deprimidos nessa vida, naturalmente vamos para lugares depressivos no astral, tá? E é evidente que assim, aqui já não é tão preto no branco, tá? E aí vai depender de outros fatores que nós aqui não conseguimos subjugar, porque nós não conseguimos fazer uma leitura de uma pessoa. Ela pode ter sido depressiva a vida inteira aqui e ir para um hospital astral, ir para um lugar bem acompanhada, porque isso tem a ver com o sistema kármico dela e nós não temos acesso, tá bom? Bom, reencarnação na antiguidade, pessoal, outras formas de ponto de vista de reencarnação. A ideia sobre a imortalidade e o destino da alma após a morte sempre acompanhou a humanidade desde seus tempos mais remotos. Para uns, a alma seria guardada, para alguns, a alma seria guardada em uma caverna tenebrosa por cães ferozes mitológicos de múltiplas cabeças. Para outros, os espíritos viveriam em um mundo maravilhoso, repleto de jardins, com flores, lagos e animais. O homem neandertal de 30 mil anos atrás já cultuava os mortos, guardando seus corpos em cavidades nas rochas ou no chão, depositando alimentos e objetos pessoais em honra a essas pessoas. O matemático e filósofo Pitágoras, por exemplo, do século 6 a.C., foi um dos primeiros pensadores gregos a defender a reencarnação. Sócrates e Platão, por exemplo, também contribuíram para uma compreensão da existência de um mundo imaterial separado do mundo físico. Pessoal, se alguém tiver uma dúvida, vai perguntando. Reencarnação na Bíblia, vamos lá. Católicos, protestantes e judeus, em sua maioria, rejeitam o conceito reencarnacionistas. E eu sei, gente, que no nosso grupo tem muitos cristãos e não tem problema. Cada um tem a religião que quiser, cada um vai. Aqui a gente está aprendendo a ter um pensamento crítico, a questionar também as nossas crenças, tá? Então, quando eu falo, não é para ofender ninguém, é para a gente ampliar o nosso senso crítico e o que eu falo você vai filtrar. Muitas coisas vão servir, outras não, e tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Então, católicos, protestantes e judeus, em sua maioria, rejeitam o conceito reencarnacionista e nós, como brasileiros, nascemos aqui, absorvemos esse inconsciente judaico-cristão
E é para nós mais natural, no início pelo menos da nossa jornada pela busca espiritual, compreender a realidade como uma vida só, porque é assim que foi ensinado para nós. Mas à medida que cada pessoa vai buscar filosofias e religiões diferentes, pode com certeza fazer a mudança de crenças, como a gente viu na aula anterior, né? A gente consegue mudar crenças no sentido de que uma pessoa antes acreditava em uma única vida e hoje ela acredita em reencarnações, tá? Isso é possível para todas as pessoas. A Cabala, conjunto de textos hebraicos, é a única corrente judaica que admite a reencarnação. Os cristãos primitivos, como os gnósticos, fundamentavam o conceito de reencarnação na passagem bíblica onde Jesus diz que o profeta Elias já veio e não o reconheceram, referindo-se a João Batista, como se João Batista fosse a reencarnação de Elias. Outras passagens, como por exemplo, que dá alusão à reencarnação na Bíblia, a conversa de Jesus com Nicodemos, no Novo Testamento, onde diz que ele fala da necessidade de nascer de novo, né? Diz que o homem, para ele obter o entendimento, ele teria que nascer de novo do ventre, né? Não do ventre, mas nascer de novo do Espírito, tá bom? Entre outras passagens que as pessoas que estudam, né, esse tema não é o meu tema principal, mas só para trazer alguns exemplos, tá? A ciência e a reencarnação. A ciência tem uma visão materialista do mundo e, portanto, não admite a ideia de reencarnação, tá? A gente precisa entender que o sistema que nós compreendemos como ciência hoje é também uma forma de crença, tá bom? Quando as pessoas falam assim, e tal assunto é científico, né? Então vamos fazer, tal remédio é científico. Você foi lá, fez o experimento? Você não fez, você está acreditando em alguém, não é verdade? E essa pessoa que você está acreditando, quem que é ela? Né? Vamos falar da indústria farmacêutica, que usa do sistema científico para criar remédios e soluções, né, para doenças e tudo mais. Será que tudo que eles criam, de fato, tem a ver com a realidade ou é um sistema de crenças que eles colocam para nós? Eu não sei, eu tenho dúvidas, tá? Nem tudo que fazem é para o nosso bem de fato, né? Então aí tem muitas questões aí em relação à ciência. A ciência acaba sendo também como uma crença, como qualquer religião, porque as pessoas precisam acreditar nela. Então, EQM, experiências de quase morte, né? Talvez já tenham ouvido. O que é EQM? É quando uma pessoa ela tem uma experiência de quase morte, no sentido de que pode ser um acidente, um AVC, o cérebro dela desliga, ela fica à beira da morte e ela tem uma experiência no mundo astral. Ela vai para algum lugar, ela é recebida por outros seres, ela tem uma experiência fora do corpo, tá? Isso é relatado de diversas formas, geralmente em salas de cirurgia. A pessoa vai fazer uma cirurgia, ela sai do corpo, ela vê a própria sala da cirurgia. Isso é uma evidência de que o mundo não material ele existe, só que ele ainda também não pode ser comprovado, porque ainda nós não temos ferramenta para fazer essa medição do que está dentro da nossa consciência. A grande verdade é que todos nós, todas as noites, saímos do nosso corpo inevitavelmente. Das duas uma, ou você lembra ou você não lembra. Quando você acorda, muitos se lembram dos sonhos ou lugares que passaram e outros não se lembram. Quando você se lembra, você tem a ideia ou a sensação vívida de que você de fato estava vivendo naquele lugar, tá? Então faz parte das experiências fora do corpo, lúcidas ou não, tá? Então nós, de alguma forma, nós sabemos que a vida após a morte ela existe, ou a vida não material ela existe, tá bom? Para finalizar aqui a aula de hoje, vamos ver aqui o que são terapias de vida passada. Na TVP, terapias de vida passada, o doente ou a pessoa orientada, ela é orientada por um terapeuta, ela viaja pelo tempo e vê-se confrontado pela vívida recordação dos acontecimentos que deram origem aos mais diversos tipos de traumas, fobias, síndromes, doenças e grandes sofrimentos. Então hoje a famosa regressão, né? Muitas pessoas já fizeram. É uma sessão de hipnose onde você consegue dirigir a consciência dessa pessoa para um estado da mente dela, da consciência dela, do passado ou do futuro, na verdade. Porque vamos lembrar, pessoal,
que o tempo ele é relativo a esse lugar da existência que nós estamos, tá bom? O tempo, passado, presente e futuro, ele funciona nesse lugar da existência, que é o mundo 3D, tá bom? Que é o planeta Terra, que o mundo material. Quando você sai da consciência, seja por uma regressão, seja em sonho, seja numa EQM, ou seja numa meditação ou numa ayahuasca, não tem tempo. Você acessa qualquer lugar da existência. A partir da 4ª dimensão, você controla o tempo, tá? São outras formas de medição temporal, tá bom? E na verdade, no fundo, não existe nem passado e nem futuro. Só existe o presente, tá bom? Então, quando você acessa uma memória do passado, você vivencia o presente. Quando a gente fala passado e futuro, a gente só está se referindo ao presente de uma forma diferente, tá bom? Mas só existe o presente de fato, não existe outro tempo, tá? Só existe o presente. O passado já foi, acabou, não existe mais. Os grandes sábios fazem perguntas e não concluem nada.